Meu nome é Viviane Ferro. Ontem eu me apresentei, sou coordenadora geral de serviço de acolhimento do Ministério da Cidadania, mas minha história com a criança e adolescente começa lá em 1999, quando eu entrei na faculdade de psicologia, já era a área que eu queria trabalhar. Fiz muita pesquisa, participei de muito estágio, e depois de tantos anos, eu tive a sorte de fazer a coordenação técnica de uma pesquisa no Distrito Federal e ler os prontuários com as histórias das crianças acolhidas foi extremamente impactante. Impactante o nível de violência, o nível de violação de direitos, o funcionamento ou a dificuldade do funcionamento da rede de atendimento, as dificuldades que o próprio serviço de acolhimento passava. Enfim, desde 2001, então, eu trabalho e estudo nessa área e tive a sorte, e é sorte mesmo, numa pesquisa, que é o Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em Acolhimento, realizado pelo antigo MDS, eu ter sido contratada para compor a equipe desse levantamento. Isso foi um marco, porque quando a gente entra no governo, a gente tem acesso, foi quando eu conheci de perto grandes referências que eu lia, que eu estudava, que eu tentava fazer contato, mas que já era muito interessante. Aqui estão duas, né? Depois dessa pesquisa, eu fui ser consultora do próprio Ministério. E aí, foi uma oportunidade que, talvez, dentro do governo federal, eu realmente seja privilegiada. Por quê? Porque eu fui conhecer pessoalmente rede. Eu fui conversar com os nossos colegas operadores de direito, fui conhecer as unidades de acolhimento, o serviço de acolhimento familiar, conselhos tutelares, famílias acolhedoras. E aqui tem várias pessoas que me aguentaram muito, né, Bel? Porque eu parecia uma criança em fase de desenvolvimento, porque tudo terminava no porquê. Tudo precisava ter uma explicação, e aquilo, além do que eu já tinha de acúmulo de trabalho, eu fui começando a entender as partes separadas e tentar juntar isso. Não posso deixar também de fazer menção no meu aprendizado de pesquisadora, acadêmica, que na época eu era. Aí fui para a gestão, fui conversar com entidades, com o sistema de justiça, sistema de garantia, e fui conhecer a história através das pessoas, que aqui ontem foi citado, aqui as colegas acabaram de citar, que estão aqui representados pelo nosso secretário nacional do Movimento Pró-Convivência Familiar e Comunitária, e começar a dialogar. Então, talvez disso tudo, o que eu aprendi muito em relação à família acolhedora? Que tudo é no plural. Tudo é no plural. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Não existe uma metodologia para a implantação do serviço. Existem metodologias. A gente vem aqui, vários municípios, a gente escuta várias experiências, às vezes a gente aproveita parte, às vezes um pouquinho dá certo, outra a gente tem que implementar. Metodologias. A gente tem também metodologias de mobilização. Talvez em todos os meus estudos, uma das questões que tem um peso grande na não continuidade do serviço, desse serviço que a gente está falando aqui agora, é justamente a falta de mobilização contínua, mobilização frequente. E aí foi quando eu comecei a ver, a entrar em contato com o termo mobilização emergencial.
Apareceu uma criança, tem o serviço, mas não tem unidade de acolhimento, vão fazer uma mobilização emergencial. Bel acabou de falar aqui. Ontem um colega, desculpa, porque eu não vou saber dar o crédito, mas falando, não façam o programa, o serviço funcionar sem a qualificação das famílias acolhedoras. Isso é um prejuízo para nossas crianças. Ontem, o doutor Luiz Carlos falou uma coisa que é muito importante também. E aí vou tentar fazer uma síntese do que já foi dito. Apesar do serviço não ser, né, de execução do judiciário, e isso tem um peso grande, porque também é dado lá das minhas pesquisas, se o judiciário, os operadores de direito, de uma forma geral, não tiverem uma empatia, não conhecerem. E aí o desconhecimento vem desde a nossa política, né? Eu descobri que as pessoas não conhecem o que é o SUAS. Eles também não vão aderir, então é um impacto muito grande para a implantação do serviço. Não existe um perfil de família, existem perfis de famílias. Tem muitos municípios, muitos não, tem alguns que eu pude conhecer presencialmente, que delimitam, não, aqui só vai ter de 0 a 6. Aqui só vai ter para adolescente. Não. Do lado esquerdo do município é criança, do lado direito é adolescente. As famílias, para além da questão da idade, elas têm os perfis próprios e elas precisam ser diversificadas mesmo. Tem gente que não prefere acolher naquele momento um bebê recém-nascido, mas tem uma afinidade maior com adolescente, com criança com algum tipo de deficiência. Então, temos perfis de famílias, assim como temos perfis de crianças e adolescentes. Não existe um tipo de vínculo, existem vínculos. Existe o vínculo antes da criança ir para o serviço, existe o vínculo com a família acolhedora no momento que ela chega, no tempo que ela permanece e no momento do desligamento, ainda que ela tenha uma ligação com aquela família acolhedora. Então, existem vínculos. Não existe motivo de acolhimento, existem motivos. E eu sempre vou bater nessa tecla dos motivos. O motivo de acolhimento, ele nunca vai ser só um aspecto que leve a criança ao acolhimento, seja ele familiar ou institucional. Ele precisa ser utilizado como estratégia de trabalho com a criança e o adolescente e também com a família de origem, né? Se for o caso da reintegração familiar. Mas a gente sabe que a implantação, já que o tema são metodologias para implantação do serviço, não é um serviço fácil. Ontem eu falei isso na minha fala. Por mais que, às vezes, a gente tenha ansiedade de implantar, ele não é um serviço fácil. A gente precisa das equipes qualificadas, da mobilização da comunidade. Então, para quem lá no levantamento tinha 144 famílias, nós estamos falando de 10 anos atrás. O levantamento ele iniciou em 2009, fechou em 2010. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Hoje, temos 332 serviços no Brasil. Comparados com o acolhimento institucional, é um número muito baixo. Qual que é o nosso desejo? Ampliar isso no território brasileiro. Mas, se a gente pega o histórico, porque a gente tem o censo SUAS de 2014 para cá, anual, o maior aumento de um ano para outro foi exatamente do censo de 2017 para 2018. E, quando eu vi, eu achei que a gente não fosse passar 300 tão cedo, porque demorou tanto, e a gente vai do 272 para o 332. Isso é muito significativo. Quando a gente pega os dados e vê que foram, pelo menos, cerca de 600 crianças a mais acolhidas no serviço de acolhimento, a gente precisa
positivizar o dado, porque o caminho para a implantação e manutenção do serviço ele não é fácil, não. E por que eu falo manutenção? Fui até atrás dos dados reais ali. Desses 332 serviços, por que a gente tem que trabalhar na questão não só da implementação, mas da manutenção? Porque 18% desses 32 hoje não possuem famílias cadastradas. Então, é um dado que a gente precisa levar em consideração. Ele tem aumentado, mas alguns serviços estão sem famílias acolhedoras naquele momento. Então, ele existe na legislação, porque um dado sensacional é que praticamente 95% dos serviços existentes são regulamentados por alguma normativa, decreto, lei, enfim, mas estão sem famílias cadastradas naquele momento. Como meu tempo já está esgotado aqui, eu queria fechar dizendo que, de tudo que é plural nesse serviço, talvez uma palavra no singular eu encontrei nisso tudo, que foi rede. A rede é a única palavra no singular, porque ela coloca todo mundo que está aqui, independente do local que trabalha, do órgão que representa, trabalhando em conjunto. E muitos dos que não estão aqui. Saúde, educação e toda a rede do SGD, que a gente sabe que é necessário. Então, o trabalho é conjunto. Minha fala é sempre de esperança. É difícil, o caminho é longo, mas eu acredito que, aos poucos, o nosso Brasil vai ter muito mais acolhimento familiar do que acolhimento institucional. Muito obrigada.